horinha que eu fiquei aqui antes, a internet caiu 2 vezes, ok? Qualquer problema de sinal, permaneça na sala, tá? Eu tenho 2 outros dispositivos aqui, se de repente cair a internet, eu tenho mais 2 formas de acessar a internet, ok? Então, se cair a internet, permaneçam na sala que eu volto em seguida, tá bom? Qual o caminho? Tem o link. Na realidade, ou eu faço aí opa, espera aí. Professor, eu tentei e não consegui. A Rogéria. Bom dia, Rogéria. Qual que seja, tem um link, qual o link? Eu não entendi. Da feira de negócios, você diz, Rogéria? Se for da feira de negócios, da SUSEP, né? Bacana, da SUSEP. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar isso. Eu vou mandar esse eu tenho lá um modelinho e eu vou encaminhar para vocês depois, tá? Como é que é esse roteiro para a gente fazer. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem rapidinha, né? E o porquê que vale a pena a gente fazer. Imagina que vocês já devem estar, ou está para sair, o certificado de conclusão do ramo de pessoas, né? O que nós chamamos de certificado da SUSEPinha. De posse desse certificado, né? Que acho que hoje já baixa pela internet, enfim, acho que ele deve ter o físico também, mas dá para baixar pela internet. Você vai juntar o seu certificado de conclusão, lá do curso de pessoas, mais os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de título de eleitor, né, para os órgãos de testamento militar. Faça uma pastinha lá no seu desktop, digitalize esses documentos e deixe tudo nessa pastinha. Entra lá pelo site susep.gov.br, susep.gov.br, tá bom? E aí vai entrar nas abinhas, depois eu coloco quais são essas abinhas direitinho lá nesse roteiro, que ontem eu já baixei isso para o PowerPoint, mas acho que vai ser melhor mandar pelo Word para vocês, ok? Entra no site da SUSEP, vai lá, corretor de seguros, fazer o cadastro. Aí você vai colocar lá o seu CPF, criar uma senha e acessar o sistema de cadastro, ok? Então, isso que é novo cadastro, cadastrar corretor pessoa física. Eu já vou falar o aspecto da pessoa jurídica, tá bom? Muito bem, vai entrar. E aí, um pequeno cuidado. O site da SUSEP, ele fica inativo somente por 3 minutos. E aí, ele derruba, né? Então, quando você começar a preencher o seu cadastro, porque a gente tem que preencher nome, endereço, telefone, aquelas informações pessoais todas. Você está colocando isso. Isso, bacana, Elis, legal, é isso mesmo. Né, o manual de instrução, é isso aí, Elis, bacana. Se você tiver, ótimo, já ajuda legal aí, tá? Apesar dele ser um pouquinho pesado, mas bacana. Se você puder colocar aí no grupo, vai ser muito, muito bom. Né? Ajuda bastante. E eu mando também o material, também não tem problema. Porque se você deixar para pegar esses documentos, escanear conforme ele for pedindo para você fazer o upload, vai derrubar o seu cadastro. E aí o que acontece? Apaga todo aquele formulário que você já estava preenchendo. Por isso, de você, antes de digitalizar, colocar tudo numa pastinha dentro do seu desk, porque você preenche os seus dados certinhos, né? E aí você faz o upload, ou seja, você vai lá e coloca, né? Subir o certificado. Aí você abre a sua pastinha, vai lá, procura o certificado e ele vai fazer o upload. Bacana. Aí você subiu todos esses documentos, né? E aí você pede o cadastro. Ok, é só enviar, dar um ok, tá tudo bem. A SUSEP, ela deve sair, eu não sei, depende muito da época que você está solicitando. Pode levar de 2 até 10 dias para sair a sua SUSEPinha, tá bom? Então, depende só da SUSEP, né? Legal. Então saiu a SUSEPinha. Você vai entrar lá todo dia, saiu a SUSEPinha. Qual que é o próximo passo? Você se cadastrar nas seguradoras. E aqui que começa o tempo maior. Por quê? Você vai entrar, da mesma forma, entrar no site das seguradoras, se cadastrar, preencher uma ficha de cadastro, subir os documentos pessoais, comprovante de residência, algumas declarações que podem ter pela seguradora, ok? E aí você solicita o cadastro. Então, esse cadastro leva um tempinho, aí uma semana mais ou menos. Legal, você já está cadastrado nas seguradoras. Aí, o pessoal de cadastro solicita ao departamento de informática a sua habilitação para baixar o sistema, para entrar no sistema, ou seja, o seu ID, a sua senha, para você poder fazer cálculos,
né, entrar no sistema da Porto, da Sul América, da Bradesco, enfim, de todas as seguradoras, da Tóquio, tá? Aí leva um tempinho, ou seja, isso leva mais ou menos aí, e de regra, uns 15 dias, esse cadastro de seguradora. Ou seja, vocês começam a somar isso, já deu um mês, né? Se bobear, deu um mês aí para esse cadastro. Então, por que que vale a pena agora vocês fazerem a SUSEPinha? Por quê? Você faz a SUSEPinha agora, daqui a um mês e pouco, quando você completar esse ramo, né, esse módulo, desculpa, você vai completar, daqui a pouco sai o certificado. Wander, as seguradoras, eu quis ser otimista, né? Eu não quis desanimar vocês. Tem seguradora, eu tive seguradora que para me cadastrar levou 3 meses, né? Foi uma coisa de maluco. Então, mas não deixa fazer seu certificado. Não, Rogério, você tem que ter o ponto de partida é ter o certificado de conclusão do curso, da SUSEPinha, tá? Esse é o ponto de partida, tá? Legal. Aí, vamos imaginar, né, você já se cadastrou aí nas seguradoras. Quando sair o certificado da sua SUSEP plena, ou seja, da SUSEP todos os ramos, como você já é cadastrado lá, habilitado na SUSEP, você vai pegar esse certificado, entrar no seu cadastro na SUSEP, né, susep.gov.br, e solicitar alteração de cadastro. E aí você simplesmente sobe o certificado todos os ramos. Aí, normalmente, a sua SUSEP sai de um dia para o outro. Por quê? Porque o seu cadastro já está todo feito, né? Procede, Ana Paula, procede sim. Depois do seu certificado é que nem um curso de segundo grau, é um curso de faculdade. Você recebeu o diploma e aí você habilita quando você quiser, a sua SUSEP, tá bom? Não precisa ser agora, pode ser daqui 5, 6 anos, tá tudo certo. Muito bem. Aí, contrato com outra corretora, isso. Não tem problema. Se é um contrato de curto prazo, Ana Paula, é relativamente tranquilo. Eu só tenho receio se tiver alguma alteração muito grande da SUSEP, de alguma alteração. Então, eu não sei a validade. Eu entendo que a validade seja vitalícia do seu certificado. Tá? Eu acho que é assim. Tá bom? Legal. Aí saiu, né? Você recebeu o certificado de todos os ramos, entra lá e faz a alteração contratual. Conforme você receber, porque muda o número da SUSEP, você receber esse certificado de todos os ramos, você já é só comunicar a seguradora, que aí ela te habilita já a fazer a comercialização de todos os ramos. Ou seja, quando toda essa demora acontece num período aqui que você ainda está estudando para terminar esse módulo, fazer prova, ou seja, você não está angustiado para tirar a sua SUSEP, né? Então, era bacana vocês fazerem isso agora, tá? Já assim que vocês tiverem esse certificado de conclusão do ramo de pessoas, você já faz isso. Por quê? Porque aí, quando lá na frente você já tiver o teu curso, passou as provas e tal, é muito mais simples. Você ganha, fácil, fácil, você ganha um mês lá na frente. Então, legal, Sérgio. E o aspecto da pessoa jurídica? Quero trabalhar na pessoa jurídica. Não tem problema, é bacana também. A pessoa jurídica, ela tem que ter um gerente técnico responsável, que é um corretor de seguros, que vai ser você, não é verdade? Então, para abrir pessoa jurídica, você vai precisar fazer um contrato social, normalmente elaborado por um contador ou por um advogado, que ele elabora esse contrato social, te coloca lá. Então, para você poder figurar nesse contrato, você tem que ter a sua SUSEPinha, desculpa, a sua SUSEP cadastrada, já habilitada, tá bom? Então, você já pode. Mas se você abrir pessoa jurídica com a SUSEPinha, o que vai acontecer? Mais para frente um pouquinho, daqui a pouco tempo, você já vai precisar fazer uma alteração contratual, passando de pessoas, corretora de seguros pessoas, para pleno dos ramos. Então, você já entra com um custo maior. Então, a minha recomendação, tira a sua SUSEPinha, ganhe tempo, ok? Assim que sair a sua SUSEP plena, aí você abre a sua jurídica. Quem quiser abrir a jurídica, que é outra dica. Como jurídica já tem um custo, né, com contador, com advogado, com as taxas de abertura de empresa, vale a pena você começar a produzir na pessoa física, para começar a entrar um dinheirinho, né, de uma comissãozinha, uma coisa assim, para justificar esse custo da pessoa jurídica. Se você tiver uma disponibilidade financeira, ok, já faz. Não é caro, não. Nós estamos falando de R$ 1.000, mais ou menos, para abrir uma empresa, tá? Só que aí você passa a ter já o custo com o seu contador, que aí é o custo mensal,
né? Lembrando que contador, no passado, era um salário mínimo que ele cobrava por mês, né? Hoje isso é muito negociável. Tem gente que faz aí de uma forma positiva, tem até alguns contadores online. Muito cuidado, porque quando o contador é online, você que é responsável para fazer a sua contabilidade. Ele só te ajuda. Bom, muito bem, então encaminho isso, até se a Elis puder mandar esse online R$ 99, é isso mesmo, né? O Wander está falando, é aquela empresa bacana, né? A única coisa, né? Eles fazem tudo, mas você tem uma responsabilidade, né? Eles não são os responsáveis perante a Receita Federal, e sim você, né? Então tem que tomar um cuidado, principalmente para a geração das guias, tá bom? Legal, Wander. Ó, a dica do Wander aqui, ó, meucontadoronline.com.br, né? Muito cuidado, tá? Eu acho excelente a gente fazer isso online, só não esqueça isso, tá? Você tem que gerar as suas guias, né? Bem legal. Ô, Eli, se você puder colocar aqui o link, eu te agradeço também, porque aí eu vou entrar para ver se tá, né, se o meu está atualizado certinho, tá bom? Deixa eu ver uma outra pergunta que tinha aqui. Online, ok. No segurador, certificado. Posso tirar isto. Online, bacana. A Maria Aparecida, vale a pena abrir a jurídica por questão de pessoa física? O imposto, sim. Maria Aparecida é isso mesmo, né? A pessoa física, a gente recolhe 27,5%, né, por cento do imposto de renda. Enquanto que na pessoa jurídica, nós corretores podemos abrir no simples, então aí é 6%. A diferença é brutal, não é verdade? Então, não tenha dúvida, nós temos que vender pela pessoa jurídica, sem dúvida alguma. Antigamente, a gente podia até falar como é que chama? Desculpa, a gente podia até fazer pelo lucro presumido, coisa desse tipo, que equilibrava. Hoje não, hoje é pelo simples. Então, o simples é só 6%. Ok? Então, é bem diferente. Deixa eu pedir para Elis, 2@gmail, se você puder me encaminhar Elis, aqui pelo e-mail, eu te agradeço, tá? Muito bem. Legal. Então, eu vou falar isso daqui, depois eu mando para vocês. A Elis já encaminhou aí no grupo também, muito bacana. Não deixem de fazer, tomem essa providência. A única coisa, vocês estão cansados, né? Vocês estão aí numa tensão danada e com muita ansiedade pelo final do curso, né? Daqui a pouco vem as provas finais. Então, tirar a Suzepinha, tranquila, fazer o cadastro da pessoa física, tranquilo. Já pensar na jurídica já é uma preocupação a mais. Então, a minha dica, peguem agora, né, enquanto vocês estão, né, tem uma pequena distância ainda até a prova, e faz lá o cadastro da pessoa física, Suzepinha, tranquilo. Depois das provas, você dá conta aí da sua pessoa jurídica. Bom, porque senão é muita informação para vocês. Lembra, vocês estão aí, né, numa puxada muito grande, né? Vocês fizeram aí uma série de matérias, estão estudando que nem louco, é uma ansiedade, vocês estão sob pressão. Então, pensa na jurídica daqui a pouco, né? Que, como eu falei, para ter a jurídica, tem que estar com a pessoa física, ok, né? Já cadastrada, com a SUSEPinha, tudo. Então, é importante, nesse momento, você já faz a sua SUSEPinha. Depois, na hora que sair plena, tal, você já está com mais fôlego, né? Você já tirou o curso, já está tranquilo com relação ao curso, aí você se preocupa com abrir a empresa, ok? Muito bem. Então eu mostrei aí a cor da bandeira de chegada ali para vocês, né? Eu sei que isso é uma ansiedade danada, não é mesmo? Mas agora falta pouquinho. As matérias que nós temos agora nesse módulo são matérias muito legais, complicadas, né, aspectos de física, né, você tem aí riscos cibernéticos, ramos diversos, responsabilidade civil geral, ou seja, são matérias bem complexas, né, bem importantes. Imagina, Lila, estou à disposição. Uma outra lembrança. Nós teremos agora, daqui a pouco eu não sei bem a data, a oficina do corretor. Nós tivemos a feira de negócios, alguns de vocês talvez tenham participado, foi super bacana, né? É um sábado, sábado o dia todo, é online também, tá? E a oficina de negócios, qual que é a diferença? A oficina do corretor, ela é com as seguradoras.
ok? Então, no mesmo molde, são pequenas palestras de 10 minutos, quando muito, né, a participação, sorteio de brindes, é super bacana. Essa é um sabadão, então você fica aí, dá para ver pelo celular, não tem problema, dependendo do sinal que você tiver, dá para ver pelo celular, e você já vai ter o contato com as seguradoras, tá bom? Então, não deixe, quem puder participar da oficina, participe, é excelente para vocês no final do curso, tá legal? Legal, então vamos seguindo aqui na nossa responsabilidade civil, porque é uma matéria deliciosa, maravilhosa, que é um produto que a gente consegue fazer a comercialização fácil, fácil, porque 100% dos nossos clientes, pessoas jurídicas, precisam ter um seguro de responsabilidade civil. Não adianta, eu vou enrolar, vai tomar uma ferrada, pessoal. Nós temos aí situações extremamente delicadas que a gente vai ver. O Código de Defesa do Consumidor pega pesado com as nossas empresas, né? Estou à disposição. Olha aqui a Maria Aparecida. Quem precisar de ajuda com a empresa, ela pode auxiliar. Assim como o professor falou, eu também sugiro começar com a pessoa física. Muito bem, Maria Aparecida. Parabéns. Olha aí, ó, já tem uma colega, contabilidade mcs.com.br. Muito bacana, viu, Maria Aparecida? E espero não ter falado bobagem, né? Eu não sou contador, então eu, eu só repasso aquilo que eu faço, né? O que eu conheço aí. Espero ter seguido. Né? Obrigado, que bom. Por quê? Porque às vezes a gente fala umas coisas, nós não somos do ramo, né, de abrir as empresas, então eu conheço a parte jurídica só das empresas, tá? Que bom que eu não errei nada aqui. Então, pessoal, já tem aí a Maria Aparecida para dar um auxílio para vocês quando vocês forem abrir a jurídica. Muito bem, então vamos falar aqui de responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né, pode dar ênfase a gente, né, um problema. Então, eu até coloquei aqui, né, eu tentei seguir bem a apostila, ok? Eu sei que isso dá para identificar de uma forma mais fácil. As regras de convivência, a gente pode causar danos, não só a você, como a terceiros, né? Você vai você está na sua casa, você escorrega, você jogou o lixo lá, vazou o lixo regado, para escorrer uma pessoa, né? Ou seja, a gente sempre tenta não causar danos, mas os danos efetivamente acontecem, os acidentes acontecem, não é verdade? Hoje nós temos aí, eu estava vendo uma reportagem hoje pela manhã, o problema dos acidentes do carro, né? Os carros hoje estão muito velozes, estão muito rápidos, né? Até o carro elétrico, imagina, um carro elétrico hoje, por causa do tipo de motor, ele anda muito rápido. E claro, aí o acidente também é muito grande, né? Cada vez nós temos produtos diferentes, o serviço sempre pela internet, ou seja, a mudança está muito grande. Por mais que o poder público, me desculpe, por mais que o poder público crie políticas para minimizar esses riscos, exemplo, se você vai caminhar num parque, muitas vezes, olha, tem todas as informações na entrada do parque, é proibido bicicleta, é proibido andar de patim, crianças só até 10 anos podem entrar nessa área, essa área não pode entrar adulto. Por quê? Exatamente, são pequenas políticas públicas para minimizar os riscos a terceiras pessoas. Além das leis, claro que as leis têm que ser previstas e tem que fazer uma previsão para evitar aí situações complicadas, né, de danos às pessoas. É muito complicado. E por mais que a política pública seja positiva e que existam leis, nunca estão preparadas para cada caso específico. É aquilo que a gente conversou lá na outra disciplina. Eles têm que fazer uma lei geral, uma regra geral. A regra específica vai ser analisada realmente especificamente, conforme aquela situação assim ou assado, né? Então, a lei diz o seguinte: qualquer pessoa que cause um dano, mesmo que esse dano seja somente moral, é obrigado a reparar, ou seja, é obrigado a indenizar, tá bom? E toda vez que a gente fala em reparação civil, opa, desculpa, está meio tortinho aqui o meu traço, né? Falou em reparação civil, pessoal, falou em pagamento de indenização. Não tem jeito, as pessoas querem reparar esse dano financeiramente.
ou seja, eles querem indenização, seja em dinheiro ou equivalente, né? Às vezes tem prestação de serviço, uma coisa desse tipo. Tá? Então as pessoas querem que você repare aquele dano, né? Com relação ao seguro, vem exatamente de encontro a isso, né? O seguro vem para proteger o seu patrimônio em função de um dano que você causou, você ou sua empresa. A pessoa quer uma indenização, entrou com uma ação contra você, por exemplo, foi quando você tomou uma condenação, porque você foi culpado, vamos chamar assim, o juiz entendeu que a culpa é sua, essa pessoa entra com uma execução contra você para receber aquele valor. Se você não tivesse dinheiro disponibilizado, o que vai acontecer em cima do seu patrimônio? Não é verdade? Então, os seguros vêm aqui exatamente para proteger. Por isso que o seguro de responsabilidade civil, ele vem na categoria de seguro de danos, porque são os danos ao patrimônio que você pode tomar. Né? Então, o ano passado, nós tivemos uma grande mudança no nosso mercado quando a SUSEP editou aqui a circular 637, né, do seguro de responsabilidade civil. A circular anterior, que era a 437, lá de 2012, ela era uma coisa muito engessada. Eram cláusulas padrão, tá? Eu quero poluição ambiental, eu quero responsabilidade civil do empregador, eu quero reta. Era tudo padrão, era aquilo. Só que de 2012 para hoje, pessoal, nós tivemos uma mudança na sociedade, nos nossos recursos, violenta. Em 2012, eu não sei nem que tipo de celular que existia. Que existia, existia. Mas devia ser celular de teclinha ainda, aqueles Nokia, lembra? Aqueles Nokia de botãozinho. Hoje você tem um celular totalmente diferente, com recursos de um computador. Não é verdade? Muitos de vocês estão assistindo aí a nossa aula pelo smartphone, ou pelo iPad, enfim. Por quê? Porque teve uma mudança muito grande, ou seja, então essa circular 437, ela precisava efetivamente ser atualizada para os dias de hoje, né? Então, o que aconteceu? A 437, ela era específica, ela era amarrada, engessada, já a 637, ela veio de uma forma diferente, colocando o seguinte, olha, as seguradoras hoje estão livres para contratar outro tipo de risco, para fazer com que o seu clausulado, as cláusulas desse contrato sejam adaptadas à realidade. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso daqui é um inferno na vida da gente, que a gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso. E ai de você se divulgar uma informação do seu segurado. Olha o perigo. Então, o que acontece? A 637 vem aqui e fala, olha, pode adaptar aí esse seu clausulado a essa nova lei, tá bom? Ou seja, as seguradoras hoje estão livres para assumir novos riscos com cláusulas mais preparadas e com preço compatível, claro. Então, não tenham dúvida, né? Toda vez que você muda uma circular, o mercado precisa se adaptar. Então, não é raro a gente fazer uma contratação hoje de um RC, ainda com um clausulado lá da 437. Por quê? Porque ele não perdeu a vigência, ele precisa ser adaptado. Então, as seguradoras vão se adaptando exatamente com esse tempo. Bom, por quê, né? As seguradoras, quando elas vão fazer esse clausulado, elas precisam entender como que elas vão fazer a subscrição do risco. Que é isso? Eu não sei se vocês lembram, já faz tanto tempo, né? Lá em TGS a gente estudou subscrição de risco, que é o quê? É a tomada de decisão da seguradora para a aceitação de um determinado risco, como vai ser o valor desse prêmio e a estipulação das cláusulas, ou seja, a gente tem que entender é, muito bem aquele risco, de modo que a gente consiga fazer uma aceitação ideal. Imagina, você analisa o risco do segurado, se você não fizer uma boa subscrição, você vai ter prejuízo nessa pólice, né? A gente vai ter vários exemplos aí ao longo do nosso bate-papo, né? São 7 aulas que a gente vai ter, são muitos exemplos de subscrição nem sempre feita da forma correta. Por quê? Por causa da falta de monitoramento dos resultados. Não é do resultado de um segurado, e sim do nosso mercado. Né? Então, claro, com base nisso, as seguradoras tentam se precaver, criando as suas próprias normas para assumir o risco.
Então, às vezes, você consegue fazer o seguro de um determinado cliente, mas não consegue fazer em uma seguradora, mas não consegue fazer na outra seguradora. Por quê? Porque essa seguradora ela está se protegendo de um determinado risco, porque nem sempre a gente consegue medir perfeitamente. Então, é claro que a principal função que nós corretores temos é conversar com a seguradora com relação ao risco. A seguradora, a gente vai ver daqui a pouco, ela pede para a gente um questionário. É quase que o ponto de partida para ela poder fazer a subscrição do risco, ela poder analisar esse risco. Né? Então, como é que ela considera? Né? A hora que você vai, fala, ô seguradora, olha, eu estou aqui com um cliente com esse perfil aqui. Ela fala, tá bom, então vamos analisar esse cliente. O que, que eles consideram? Primeiro, o risco moral que esse cliente possa estar como é que chama? Em risco, né? Não é em risco, que ele possa se colocar. Que tipo de cliente é esse? A gente já vai entender isso. O risco físico da própria atividade e o risco jurídico que esse cliente está exposto. Né? Como é que funciona? O risco moral. O risco moral, pessoal, é aquilo que nós temos que efetivamente estudar, entender esse nosso cliente, para verificar os requisitos de honestidade, probidade, ou seja, né, que tem caráter, né, retidão nas suas decisões. Por quê? É extremamente importante a gente saber quem é o segurado, para entender qual que é o potencial que esse segurado tem de locupletar-se dolosamente, ou seja, de cometer uma fraude. E reparem, não é um conceito subjetivo, não. Né? Um questionário você já começa a ter noção. Né? E, às vezes, só um minutinho, às vezes, pelo próprio questionário, você já consegue entender esse perfil, ou seja, ele não é subjetivo, não. Não é a opinião ou interpretação do analista. Ele é específico. Né? Ou seja, como que esse segurado seleciona os seus fornecedores, como que é o processo de contratação de funcionários, né? Como é que ele trata as eventuais fraudes externas e internas? Exemplo, né? Plano de saúde. Tem médico que só manda para aquele laboratório específico. Opa, sim, ele só manda para aquele, por quê? Deve ter alguma coisa aí. Como tem muitos segurados que solicitam exame ao médico. Vamos lá para um exemplo, né, para a gente colocar aí mais na prática. Nada contra, pelo amor de Deus. Um posto de combustível. Posto de combustível. Será que o dono de um posto de gasolina, né, um posto de combustível, será que ele está exposto a muita tentação? O que que vocês acham? Terrível, né, pessoal? Está exposto, viu, Adriana? Sabe por quê, né, Elisa? Isso, ele está exposto mesmo. Vamos lá, alguns cuidados. Primeiro, chega, a gasolina sai sempre do mesmo lugar, lá da distribuidora BR, né, Petrobras. É tudo Petrobras, viu, pessoal? Pega, entra isso num caminhão, esse caminhão, eu vou desenhar, fazer aqueles meus desenhos horríveis, que vocês já conhecem, né? Esse caminhão leva para o posto. Né? Legal. No posto, ele bota nesse tanque aqui de baixo. Ele compra a gasolina. Imagina um caminhão. Se a gasolina custa, eu vou falar aqui uma bobagem, só para facilitar a conta, R$ 5 o litro, um caminhão carrega 10 mil litros. Então, o dono do posto tem que pagar uma pequena quantia de R$ 50 mil para descarregar esse caminhão. É contra pagamento. Vai descarregar o caminhão e vai receber R$ 50 mil. Isso se for um caminhão de 10 mil litros, né? Tem caminhão de 25, de 30 mil litros andando aí pela cidade. Né? Legal. Então, ele colocou lá 10 mil litros de combustível. Pessoal, em 10 mil litros de combustível, se você colocar lá 500 litros de um solvente qualquer, de um solvente, ou seja, se você adulterar o combustível, em 10 mil litros, 500 litros não é nada, não é mesmo? O que que aconteceu? Esse dono de posto, ele vai vender a gasolina dele, sei lá, vão arredondar a R$ 6, sabendo que um pedacinho dessa gasolina ele colocou em solvente, que não custou R$ 5, custou R$ 1.
Olha quanto que esse dono de posto de gasolina pode ganhar de dinheiro. Se em cada posto, né, tem posto aí que, né, vende 10.000 litros, vende em 2 dias, né, são absurdos assim, é muita coisa. Primeira coisa, né, então primeiro aspecto do solvente. Segundo, o aspecto lá do frentista. Tem gente que frauda a bomba de combustível, né. Se você colocar lá na bomba, eles adulteram, bomba de combustível eletrônica, né, tá cheio de hacker por aí, ele fala o seguinte: "Quem colocar até 20 litros, a bomba marca corretamente. Quem falar enche o tanque, o que que acontece? Ele vai lá e não coloca o número de litros, ele coloca no automático, é até encher. A hora que ele faz isso, a bomba começa a marcar o quê? 0,1 litro a mais. Rodou um pouquinho a mais, pronto. Ele cobrou mais gasolina do que ele efetivamente pôs. Caraca, Celso, mas isso acontece em todo posto? Claro que não. Né? Você tem postos que são super honestos. Ele está preocupado com a retidão, ele está preocupado com a bandeira do posto, com a propaganda. Vocês já devem ter reparado, né, usando só um exemplo do posto de gasolina, né? Tem posto de gasolina que sempre tem fila para abastecer, sempre está cheio de gente. E tem posto de gasolina que nunca tem ninguém, para um carro, para outro. Por quê? Esses postos, muitas vezes, fraudaram a gasolina. Alguém já deu problema em carro, enfim, porque isso vai de ouvido em ouvido, não é mesmo? Então, veja, o nosso analista, ele tem que analisar esse risco moral, entender uma das perguntas que tem no questionário, há quanto tempo você está no local? Por exemplo, aqui, olha lá, conheci um, um dono de posto conhecido como Zé Mistura, olha aí. Trabalha em uma rede, olha aí, Elis, tem muitos recursos para minimizar, bomba automatizada, livre, exigência laboratório. Exato, Elis, é isso mesmo. E é isso, Elis, bacana, obrigado por você ter dado aí essa dica aí para gente, né? O tanto de controle que tem. Infelizmente, tem muito controle e tem muita forma de burlar. Eu não estou falando que todo mundo burla, pelo amor de Deus, ao contrário, né. Eu estou falando que na aferição, normalmente eu paro, quando eu paro num posto, eu olho aquele densímetro lá para dar uma olhada, tem os vários registros, mas infelizmente, né, bandido consegue cada coisa incrível. Então veja, no nosso questionário aparece quanto tempo ele está instalado naquele local, como são os controles realizados. O que é isso? São informações do risco moral, né. Vamos pensar numa loja, por exemplo. As perguntas são muito parecidas para fazer análise do risco moral. Quanto tempo você está estabelecido? Quantas ações trabalhistas você teve no último ano, por exemplo, ou nos últimos 5 anos? Quantas ações cíveis você teve nos últimos 5 anos? O que que isso aqui espelha? Exatamente qual é o risco moral envolvido naquele tipo de atividade, né. Num restaurante, ou seja, você pode fazer esse risco moral, ele existe em todo lugar. E eu não estou dizendo, né, que isso fique muito claro, tá, pessoal, que a gente está tentando aferir a honestidade do comerciante. Não, muito pelo contrário. O que nós queremos é preservar esse comerciante, porque algumas vezes ele pode ser acusado de cometer um ilícito. Vamos pensar aqui num exemplo. Eh, um restaurante. Você foi comer no restaurante e passou mal, mas você não passa mal na hora que você come. Você vai passar mal algumas horas depois, te dá um piriri. Primeira coisa que você fala é o quê? "Ah, aquele restaurante serviu comida estragada". Mas espera aí, o que que você comeu no café da manhã? Você tomou algum remédio específico? O que que a gente tenta preservar, pessoal? Por que que a gente avalia esse risco moral? Preservando o nosso cliente e, consequentemente, o nosso enquanto segurador, não é verdade? Então, não é que a gente vai questionar o cliente, muito pelo contrário, a gente quer protegê-lo. Porque no caso de uma ação judicial, o questionário que a gente vai ver agora logo em seguida, o questionário é forma de prova. Então vão aparecer lá todos esses controles, que nem a Elis falou, olha, a bomba é automatizada, tem um livro aqui, LMC, a exigência do laboratório para testar
a qualquer tempo e tem o densímetro em todas as bombas, ou seja, nós mostramos para o juiz que foi feito um questionário e que esse nosso cliente aqui é probo, é honesto, ele sabe do risco que ele tem, então ele se cuida, ele se protege, ok? Infelizmente, aqui, às vezes, a gente tem que falar coisa ruim, mas não estamos dizendo que os nossos clientes são ruins, a gente quer preservar, nós estamos do mesmo lado que o cliente. Tá? É muito importante que fique claro isso. Nós, enquanto corretores de seguros, nós queremos levar para a seguradora o quê? A gente vai ver daqui a pouco, a gente transfere o risco, né, do nosso comerciante, do nosso empresário, nós estamos transferindo o risco financeiro para a seguradora. Né? Ou seja, o risco dele ser processado e ter que pagar uma indenização, nós estamos transferindo esse risco para a seguradora. Então, nós queremos levar para a seguradora os bons clientes, que é a grande maioria. Né? E a gente quer proteger o nosso cliente de pessoas que atuam efetivamente de má fé. Né? É muito fácil você acusar, um consumidor acusar. A lei tem modificado um pouquinho para pegar essas coisas, né? As litigâncias de má-fé, coisa desse tipo, em juízo, tem alterado bastante aí. Mas, infelizmente, tem gente que, vocês sabem, né? Tem gente para tudo, não é mesmo? Então, primeira coisa que a gente analisa, fundamentalmente, é esse risco moral. Segundo aspecto extremamente. Ah, vamos voltar aqui para o risco moral. Eu esqueci, eu tinha colocado aqui uma pesquisa para ilustrar. Olha só, eu peguei uma pesquisa aqui agora, olha, no dia 8, agora, começo da semana. Está nesse site aqui, se alguém quiser ver. Olha as fraudes dentro de uma empresa. Foi feita uma pesquisa com presidentes, diretores e gerentes de empresa. As fraudes, 61% por funcionários, pessoal. 14% por prestadores de serviço, 13% por fornecedores, bastante, em 13% fornecedor, e somente 8% por cliente. Aonde que as fraudes acontecem? 4% na presidência ou diretoria, pouco, claro. 22% na gerência, 21% nos cargos de chefia e 53% no staff, ou seja, no restante, nos cargos regulares, né? Não tão especificados de chefia e gerência. 67% de quem comete a fraude ganha entre 1 e 4 mil reais. 61% possui entre 2 e 10 anos de casa. Ou seja, essa pessoa aconteceu, né? Eu prefiro dizer que aconteceu. Ela conhecia a empresa e viu que podia, de repente, fazer um desvio. Ah, eu vou levar esse lápis aqui para casa, eu vou levar aqui essa caneta. Estou falando de uma bobaginha, tá bom? Porque acontece, infelizmente acontece. Dessas empresas que foram pesquisadas, olha que absurdo, 68%, ou seja, quase 70% das empresas tiveram algum tipo de fraude, ok? Quais são as fraudes? 29% falsificação de cheque ou documento. 25% por desvio de ativos, desvio de dinheiro, pessoal, de patrimônio mesmo, aquela grana, né? 14% por nota fria, e 12% nas contas de viagem, hospedagem e refeições. E ainda 12% em propinas e pagamentos não apropriados. Aqui é fiscalização, né? Não tem jeito. É muito triste a gente ver isso. Mas olha, 12% nas contas de viagem, hospedagem e refeição. Quando a gente, todo mundo, né, vocês já devem ter passado pela experiência. Você está num almoço de negócios, seja porque você levou o cliente, porque o cliente te levou, aí um de vocês pede a nota fiscal. Ah, você pode dar a notinha aqui do almoço? O garçom pergunta, qual é o valor da nota que você quer? É natural eles perguntarem. Olha aqui, ó, 12% das fraudes acontecem nessas refeições, olha. É muita coisa. Não é verdade? É um absurdo, realmente é um absurdo. Por quê? Já é quase que estigmatizado. Qual é o valor da nota que o senhor quer? Né? Nos hotéis, acho que isso daqui é um pouquinho diferente, né? Porque o hotel emite a nota bonitinha lá, aquilo que você usou. Né? O grande problema, imagina, né? Que a gente às vezes vê, né, que o funcionário faz. Ele viajou a negócios, aí chega lá, ele vai lá e pede uma cerveja. Bebida alcoólica não é paga por nenhuma empresa. Ela não paga bebida alcoólica. Então você vai, ela paga a refeição, você pegou a tua nota fiscal, vai ter lá 2 cervejas. Não tem nenhum problema você apresentar para a empresa que você tomou 2 cervejas. Qual o problema disso?
né? Se você tiver tomado uma dúzia, fica mais complicado, mas 2 cervejas, uma cerveja, problema nenhum, você simplesmente deduz dali, tá tudo ok, né? Agora tem gente que fica com receio de colocar isso, aí pede para alterar essa nota, pronto, tá feita a fraude, né? Enfim, valores envolvidos sempre abaixo de 1 milhão representam 77%. E olha as razões que ocorrem as fraudes. Inexistência da cultura de controle nos gestores, ou seja, ligar efetivamente para ver quanto custa. A pessoa está lá, fazer a checagem disso, precisa fazer checagem, lamentavelmente, né? Nem todo mundo é probo, né? É honesto a esse ponto. Falta de cobrança da diretoria por atitude de controle desses gestores. Olha lá, ó, olha a Elis falando, faz auditoria financeira, a cada dia descobrindo uma forma que os financeiros inventam de burlar o sistema. É lamentável, né, Elis? Deixa a gente muito bravo. Eu fico muito chateado com isso, porque eu acho que a nossa tendência com o desenvolvimento seria cada vez a gente ser mais correto, né? E a gente vê que, infelizmente, parece que cada dia fica pior, né? Eu imagino, se você trabalha lá numa grande rede, some uma Coca-Cola, Coca-Cola some que nem água, né? Às vezes, em supermercados, a gente tem filmagem de câmeras, né? As pessoas pegando coisas e enfia na roupa, né? Você deve ter visto um vídeo de uma moça, uma senhora, dentro de uma loja, né? Pegou uma roupa, enfiou, uma jaqueta e enfiou embaixo do vestido. Fala, caraca, enfim, né? E olha, o outro problema, né? O sistema gerencial de controle muito simples, né? A auditoria às vezes é muito burocrática, até você chegar nisso, né? Acaba passando, né? E olha aqui, olha, análise de risco sem o resultado que seria necessário, né? Ou seja, as formas de controle, ele sabe bem o que é isso. Como é difícil a gente colocar uma forma de controle em cima do nosso funcionário. É extremamente complicado, né? E às vezes é um funcionário sempre super bonzinho e ele queria lá uma coisa, enfim, né? Faz parte, né? Bacana. E o risco físico, análise do risco físico para a gente poder fazer a subscrição do risco. Então, o que é o risco físico? É a atividade do próprio cliente, não é verdade? Ou seja, a atividade que você realiza, né? Como que a gente faz para analisar isso? O tal do questionário que eu já coloquei. Eu coloquei aqui praticamente obrigatório, né? Para não dizer que é obrigatório, que eu acho que obrigatório é uma coisa chata, que aí, de repente, é um risco mais simplificado, né, um escritório, por exemplo, que talvez não tenha necessidade, a seguradora pode eventualmente dispensar. Por isso que eu coloquei praticamente obrigatório, tá? Mas esse questionário vai integrar a proposta. Por quê? O nosso regulador, né, o nosso analista de risco, ele tem que ler esse questionário e fazer um mapa da empresa. É como se ele tivesse que visualizar a empresa através desse questionário. Então, quanto mais específico, quanto mais detalhado for esse questionário, melhor vai ser a análise do nosso risco. Não é verdade? Por quê? Porque o analista não é uma pessoa, eu vou contratar lá uma pessoa. Esse analista de risco, normalmente, ele tem no mínimo 10 anos de empresa para saber como que as coisas funcionam, né? Ou seja, o risco físico é muitas vezes resolvido pelo próprio questionário, tá ok? Então, se tem aí, né, como é que são os móveis dele, qual que é a prevenção aí de riscos, né, como que é feita aí a segurança, os EPIs, ou seja, tudo isso é levado em consideração para fazer análise do risco físico. E o risco jurídico? Esse daqui é o cão, pessoal. Por quê? Porque a gente está transferindo a, a análise para uma terceira pessoa, né? Que muitas vezes a gente muitas vezes brinca, né, que os juízes de direito são gatos de apartamento, né? Por quê? Né, gato é um bichinho, né, o bicho de estimação gato é um bicho de rua, um bicho que gosta de passear, não é verdade? Mas existem os gatos de apartamento, são aqueles gatos criados sempre dentro de casa. Se você soltar esse gato na rua, esse gato morre. Né? Por quê? Porque ele não sabe viver na rua. Muitas vezes, os juízes são assim, eles vivem dentro do gabinete, né? Eles têm a vida deles, claro, mas eles têm tanto trabalho, eles ficam tão atolados de trabalho que às vezes eles não conseguem visualizar a vida de clientes, das pessoas,
né? Então a gente às vezes brinca que é gato de apartamento. Por quê? Ele analisa aquilo perante a lei, ele esquece lá da lei da convivência, como que é o dia a dia, né? Então o risco jurídico nós estamos falando quando existe uma ação judicial. E aí a gente vai ter a determinação da culpa. Culpa é uma coisa extremamente subjetiva. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eh, Elis, você foi bem nas provas? Nas últimas provas, vamos falar assim, nas últimas provas, sem falar de uma matéria específica. Sim, legal. Isso significa que você estudou muito? Me caiu aqui. Ah, legal. Elis, teve alguma prova que você não foi tão bem, que você tirou 7? Oi? Oi, tá aí? Não lembro, né? Já passou, né, Elis? Não vi. Não, não, então deixa, não tem problema. Eu vou falar com o Wander. Wander, você tá físico aí? Beleza, Wander, você ficou de recuperação em alguma matéria? Não precisa falar nada que matéria foi, ok? Você ficou em recuperação em alguma? Ah, legal. Isso significa que você estudou pouco ou que você estudou muito? Pouco, talvez. Olha só o que eu perguntei para o Wander. Perguntei se ele ficou de recuperação, ele falou que sim. Perguntei se ele estudou pouco ou muito, ele falou assim: pouco, talvez. Olha como é subjetivo, pessoal. Não é uma resposta objetiva, é assim. É subjetivo. Às vezes a gente acha que estudou muito e vai mal na prova, às vezes a gente vai super bem e estudou pouco, ou seja, é uma coisa extremamente subjetiva. Na verdade, ou seja, não dá para a gente analisar friamente. E a análise dos tribunais é subjetiva, né, pessoal? Ele analisa todo um contexto, mas ele não estava ali vivenciando. Então, essa condição geral, olha lá, a Elise estudou pouco e foi super bem. Parabéns, Elise, bacana, isso é legal. Mas é isso, é subjetivo, né, pessoal? O que que é esse estudou pouco? Não é verdade? Às vezes a gente estuda pouco, mas estudou certo. Exato, a gente estudou justo aquilo que perguntaram na prova. Ai, caraca, dei maior sorte. Ou seja, é muito subjetivo. E assim é a decisão judicial, não é mesmo? Por quê? O juiz analisa lá as condições gerais, as exclusões que pode eventualmente ter, a extensão dos danos, quem é o cliente, né? Isso leva em consideração também o juiz analisar a minha empresa, eu vou chamar aqui a minha empresa de Plan, ok? Analisar a minha empresa e analisar a Marche. Opa! Olha aqui, qual é a referência do juiz? Uma empresa de 2 funcionários ou uma empresa de 200 funcionários? Ele leva isso em consideração, né? É subjetivo? É subjetivo, porque às vezes 2 é melhor do que 200 e vice-versa, não é verdade? Então, muitas vezes, essa decisão judicial, ela pode simplesmente fazer uma análise totalmente diferente do objetivo que teve o ajuste lá entre as partes no seguro. Eu fiz o seguro para preservar, porque eu tenho uma loja e eu tenho medo aqui que hã, um dia eu trate não o meu funcionário não trate tão bem um cliente, esse meu funcionário naquele dia não estava bom, colocou uma palavra, o cliente se sentiu ofendido e toca um processo em cima da minha empresa por dano moral, dizendo que ele foi super mal atendido. Horas, o nosso ajuste com o nosso segurado foi diferente disso. Nosso ajuste é uma coisa objetiva, é assim, pau, pau. Olha, não pode tratar mal, ponto, né? Aí vem o juiz e acha que aquilo foi tratar mal, né? A roupa caiu de cima do balcão, o cliente falou que a roupa foi jogada em cima dele. Acontece? Ou se acontece, né? Então veja, dentro dessa análise, né, que o juiz vai fazer, ele pode encontrar o que nós chamamos de excludentes de responsabilidade, né? Então o que que é um excludente de responsabilidade? Por exemplo, aumentar os danos. O segurado estava lá, né, vou pegar aqui um exemplo, né? Ele
o muro da fábrica dele caiu, ok? Então, tinha lá um murinho bonitinho, super mal desenhado, como sempre desenho aqui, né? Sou péssimo de desenho. Esse muro caiu. Só que justo aquele padrão, né, onde fica lá o poste de luz, estava todo podre esse poste, mas o muro caiu e não derrubou esse muro. Ele vai lá o quê? Ajuda a cair. Ou seja, ele aumentou o prejuízo, ok? Quando conseguem provar, porque viram lá por uma câmera no vizinho que ele ajudou, ou seja, excludente da responsabilidade. A Elis, professor, quando vendemos o RC Operações, o ideal é vender também os danos morais. Sim, sim. E normalmente, viu, Elis, hoje, eu costumo dizer que dano moral é que nem batata frita. Apesar de eu não gostar muito, né, não sou fãzaço de batata frita, dependendo do lugar, mas dano moral hoje é igual batata frita, vai bem com tudo. Reparem, se a gente, não sei quem de vocês tem bastante contato com processos judiciais, 90% dos processos judiciais hoje pede dano moral, ou seja, virou batata frita, não é mesmo? Tanto que as condenações por dano moral que existem, elas são de valores baixos, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, às vezes a condenação é super pequena, mas o dano moral é absurdo. Por quê? Porque lá não virou batata frita ainda, né? E pela forma da lei deles, não virou batata frita, tá? Porque o ser humano é igual em todo lugar do mundo, tá bom? Então, veja, é importante sim, viu, Elisa, a gente contratar o RC Operações e colocar os danos morais também, né? Por quê? Porque vem o pedido, não tem jeito. É batata frita. Dano moral hoje é batata frita, vai bem com tudo, né? Muito bem. Então, veja, nós temos aí um aspecto, né, que é a responsabilidade objetiva que foi fixada lá pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A responsabilidade objetiva, ela tira o aspecto subjetivo da decisão, da culpa, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver daqui um segundo, ele fala o seguinte: a sua operação, isso que a Elis falou agora, a sua operação, se for questionada, não fala se você teve uma ação ou uma omissão, ele descarta isso daqui, e se você teve ou não culpa. Ele fala o seguinte: existiu o dano e existiu o nexo causal. Então, responsabilidade objetiva, apague o prejuízo, ponto final. Baita risco jurídico. É assim que trata o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Então, esse risco jurídico hoje é extremamente importante da gente fazer essa análise para conseguir medir o nosso risco, tá? De modo que o seguro, né, como eu falei agora há pouco, o seguro de responsabilidade civil, ele vem exatamente para salvaguardar o nosso cliente, né? Por quê? Ele é uma espécie de seguro de dano, protegendo o patrimônio do nosso cliente, ok? Ou seja, as perdas financeiras que ele possa vir a ser responsabilizado por uma obrigação com terceiros, ok? Ou seja, uma obrigação de indenizar os danos causados. E aí, olha o que diz lá no nosso Código Civil. Pessoal, desculpa, eu vou precisar falar de lei um pouquinho, tá? Eu vou tentar falar o mínimo possível, né, para não atormentar vocês, que eu sei que quem gosta de lei adora, eu adoro lei, a lei é linda, advogar é uma praga, mas a lei é linda, tá bom? E eu sei que tem gente que não odeia a lei, mas a gente precisa ler a lei por causa da responsabilidade civil. Então, Código Civil, Lei 10.406. Professor, eu preciso decorar essa lei para prova? Olha, não precisa decorar, mas você precisa saber que o Código Civil tem esse número aqui, 10.406. Por quê? Infelizmente, lá na nossa prova, às vezes, ele fala assim: a Lei 10.406, lá no seu artigo tal, diz que. Aí você fala, putz, qual que é a lei 10.406? E eu tenho que saber essa maldita? Só agora, tá, pessoal? Depois você pode esquecer. Falou em Código Civil, ok, todo mundo já sabe o que é o código, que é uma lei. Falou em Código de Defesa do Consumidor, já sabe o que é, mas para nossa prova é bom a gente ter isso. Não vão te perguntar o que diz a lei nesse artigo. Mas o que eles estão falando assim? A lei 10.406 diz que a responsabilidade civil, papapá. Ou seja, ele está falando do Código Civil.
tá? Então é nesse sentido, não é decorar o Código Civil, não, pelo amor de Deus. Muito bem, então o Código Civil, Lei 10.406, lá no artigo 787, escreve assim, olha, no seguro de responsabilidade civil, o segurador, olha aqui, a seguradora, ó, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Então, o próprio artigo 787 já fala o que é o seguro de responsabilidade civil, devidamente previsto lá no Código Civil. Tá bom? Ou seja, você não precisa explicar para o cliente o que é um seguro de responsabilidade civil. Ele já sabe. Na dúvida, está aqui o artigo bonitinho. Tá? Ou seja, caiu aqui um vaso no para-brisa do carro, responsabilidade civil, ponto final. Tá? E o tal do Código de Defesa do Consumidor? Brilhante, foi uma coisa que salvou a vida da gente enquanto consumidor, mas enquanto empresários deixou a gente doidinho, tá? O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8078 de 90. Ah, César, mas eu preciso guardar outra lei? É, são só essas duas que a gente vai precisar aqui na responsabilidade civil, tá? O Código de Defesa do Consumidor 80, 78 de 90, eu acho que é até mais fácil de gravar, né? E o Código Civil, que é a Lei 10.406. Tá? São só essas duas, viu, pessoal? E é só o número, só para a gente fazer referência. Né? Então, falou, vamos pensar assim, vai, a Lei 80 é a Lei do Código de Defesa do Consumidor e a Lei 10 é do Código Civil. Pode gravar desse jeito, assim, só para você, se perguntar na prova, se vem, como eu falei, não vai perguntar o que fez uma lei, o que está previsto naquela lei. Não é assim. Mas a questão muitas vezes começa. A Lei 8078 de 1990 trouxe em seu bojo que a culpa é objetiva. Opa, de quem que ele está falando? Lei 8070. Ah, Lei 80, Código de Defesa do Consumidor, bacana. A gente até para nossa mente já caminhar nesse sentido, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, claro, ele veio para proteger, defender o consumidor e mudou violentamente o nosso código, o nosso ordenamento jurídico, a forma com que a gente passou a lidar com o público. Tá? Então, a lei, de forma taxativa, diz que a responsabilidade do empresário é objetiva, ou seja, independe da culpa. Basta que tenha o dano e o nexo causal. Ou seja, também chamada, né, também conhecida como teoria do risco. Então, você que tem uma atividade, significa que você está exposto a um risco. Que risco é esse? Você não precisa ser culpado no seu negócio. Basta que a pessoa tenha um dano e que esse dano tenha a ver com você, tenha um nexo de causa com você. Você tem um restaurante. O seu cliente entrou no restaurante, puxou a cadeira, sentou, a cadeira quebrou. Ah, mas o cliente tem 200 quilos. Bom, não interessa. A cadeira quebrou. Responsabilidade é sua. Você que tinha que verificar se aquela cadeira era boa ou não. Se ela ia aguentar uma pessoa de 150, 200 quilos ou não. Percebeu? O juiz não vai querer saber. E o Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte: você é o responsável. Você assume o risco da sua atividade. Tá bom? Para acionar a cobertura de RC, tem que ser a nível judicial, pode ser feito somente com reclamação do cliente essa judicial. Elis, atualmente, a gente teve essa grande modificação que trouxe aí a Circular 637, ela permite que seja feita essa judicial, desde que com a participação da seguradora. Como a seguradora é quem vai efetivamente efetuar o pagamento, antigamente como é que funcionava? O cliente pela 437. O cliente, ele indenizava, né, a pessoa, a vítima, indenizava a vítima e levava, vamos chamar assim, levava esse recibo para a seguradora que reembolsava o cliente. Com a nova circular, isso alterou, ok? Então, hoje pode ser pago diretamente da seguradora para o cliente. Então, extrajudicial é feito com a ciência da seguradora. A seguradora vai participar dessa negociação. Eu não entendi, Eliseu, a subscrição aí que você escreveu.
né? Ok. Então, essa responsabilidade a gente vai ver daqui a pouquinho, que dentro né, nas outras aulas a gente vai ver certinho, tá, Elis? Para isso ficar bem tranquilo aí para a gente. Muito bem, então, esse Código de Defesa do Consumidor, ele passou a responsabilidade diretamente em função da teoria do risco. Então, existe o dano, existe o lhame, né, o nexo causal, teve uma causa, e aquela causa tem a ver com você. Eu gosto sempre de colocar essas figurinhas aqui, elas não são só ilustrativas, não é só uma figurinha qualquer. Eu gosto de colocar figuras que mostrem do que a gente está falando. Então, olha, um exemplo aqui, tem lá uma pessoa passando num lugar e cai um tijolo, passando perto de uma obra, cai um tijolo na cabeça dele. Tudo bem, graças a Deus ele estava de capacete, o dano não foi tão grande. Ele vai ficar com um pouco de dor de cabeça, vai ter que ir no pronto-socorro, mas está tudo certo, tá? Então, veja, a responsabilidade civil, ela fala exatamente isso. Teve o dano? Teve o dano. Caiu na cabeça. Olha o nexo causal. Por que ele está com isso? Porque ele estava passando embaixo da marquise e caiu o tijolo na cabeça dele. Ou seja, dano e nexo causal. Teve a causa. Ok? Qual que é a exceção no Código de Defesa do Consumidor? Tem uma exceção? Se tem uma exceção, muito cuidado, tá, pessoal? Cuidado na prova. É uma exceção. O que diz essa a seguradora indeniza a parte para receber do causador, a subscrição. Ah, ok, tivemos questão de seguro por causa dos cachorros. Exatamente, Paloma, é isso mesmo. Dá muito nó por causa disso. Responsabilidade civil familiar, Paloma. Legal, Eliseu, entendi o que você comentou, é isso mesmo. Muito bem, então, qual que é a exceção do Código de Defesa do Consumidor? Aos profissionais liberais será apurada sempre a culpa, ou seja, o profissional liberal não se enquadra na teoria do risco, na teoria objetiva. Bom, quem é o profissional liberal? É o advogado, o médico, o dentista, ok? Ele é profissional liberal. Ah, Celso, eu corretor de seguros também sou. Não, nós corretores de seguros somos profissionais autônomos, ok? E não liberais. Tá legal? Profissional liberal são esses três aqui, ó. Né? Eventualmente, um arquiteto, um engenheiro pode ser enquadrado aqui também, dependendo da atividade dele, tá? Da operação dele. Tá? Então, um profissional liberal, por quê? Porque o advogado, por exemplo, o médico, eles têm a obrigação de meio. O que é a obrigação de meio? A gente vai estudar isso também. É a obrigação de cuidar, de fazer, de cuidar da ação, de cuidar, de fazer, medicar o paciente para que ele se sinta bem, cuidar dos dentes para que ele não tenha dor. Ele não tem obrigação de fim, que é o quê? Né, o advogado ele não pode garantir que o cliente vai ganhar a ação. Por quê? Porque está na mão do juiz. Mas o advogado tem que fazer tudo perfeitamente, o seu trabalho perfeito, de modo que ele faça tudo que estava ao seu alcance para ter sucesso naquela ação. A mesma coisa o médico. Ele pede todos os exames, medica direitinho para que o cliente sare. Então, nessa hora tem que verificar, caso ele seja acionado judicialmente, ele vai ter que provar ou deixar provado que ele não teve culpa, que ele teve todas as obrigações de meio, por isso dessa exceção, tá bom? Nós, enquanto profissionais autônomos, nós temos a teoria do risco, teoria objetiva, tá ok? Então, nós, corretores, temos que ficar esperto, tá bom? Legal, depois eu vou dar exemplo, né, da gente enquanto corretor. Então, a teoria objetiva é aquela que efetivamente não analisa a culpa, é direta, papum. Já a teoria subjetiva tem que analisar essa culpa. E aí, olha aqui como é que fala o artigo 186 lá do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão, o que é uma ação? É o ato. Eu vou lá e eu empurro, ok? Eu tive uma ação. O que é uma omissão? Eu fico com o braço cruzado. Eu estou vendo que a pessoa está com o pé na rua, que está vindo aqui um carro passando muito perto da rua, e eu fico só olhando, né, a pessoa ali na rua sem ir lá e puxar. Eu fui omisso para salvar essa pessoa, eu deixei essa pessoa se machucar. Ou seja, a omissão voluntária.
ok? Então, o Código Civil diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, a gente vai estudar esses conceitos, violar direito e causar dano a terceiros, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito, ou seja, um ato que vai contra os princípios, contra a lei, né? Foi hoje. Pessoal, o dia hoje está bonito? Tá bonito. Estou olhando aqui, o dia está bonito. Pelo menos aqui em São Paulo. Olha lá, a Paloma está mais ou menos. Aí vem a outra pergunta. Hoje está frio? A Paloma já falou, está frio. A Ana Paula, gostei, Ana Paula, está bonito, mas está frio. Sim, sim. Tem alguém que não está com frio? Então, tá todo mundo com frio. Bacana. Então, veja, eu também acho, viu, Paloma, porque tá 13 graus. Eu tô vendo aqui que tá 13 graus, né? Puxado. Mas tem gente que vai falar que, eu acho que não. Que nem aquele negócio da nota que eu falei, né? Foi bem, estudou bastante, ou seja, é o aspecto subjetivo, diferente do aspecto objetivo. Eu até coloquei aqui a figurinha, né? Dessa, dessa colisão aqui. Olha que colisão besta. Quem será que foi o culpado? Não sei, não dá para saber. Nós vamos ter que analisar a culpa. Tinha semáforo, não tinha semáforo, qual que é a velocidade, qual que é a via preferencial. É que nem a história do bater atrás, né? Bater atrás é sempre culpado. Presume-se, mas nem sempre, é só uma presunção. Então, veja, nós temos aí que fazer uma diferenciação entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. A responsabilidade penal, você vai contra, você pratica um crime, não é verdade? Ou seja, é um dano à sociedade. Então, ela tem uma ação pública, a gente chama de ação pública, quando existe um crime. Ou seja, é a sociedade que entra com um processo. Quem é estudante de direito, quem é advogado, aí já sabe que tem mais um aspecto, mas a gente não precisa falar aqui na aula, tá bom? Então, quando existe uma responsabilidade penal, existe o quê? Uma sanção, né? A perda de direitos, a pessoa pode ir presa, a pessoa pode cumprir serviços à comunidade, enfim, a sociedade atribui uma pena, tá bom? A quem praticou o crime. Já a responsabilidade civil não, é somente um prejuízo à pessoa, ao equilíbrio social, mas é na pessoa, é o equilíbrio econômico-financeiro alterado por este dano. Então, uma pessoa que bate no meu carro, bate no muro da minha casa e derruba, causou um prejuízo à sociedade. Por quê? Porque estragou ali, subiu na calçada, podia ter pego uma pessoa, derrubou o muro que fazia parte lá da proteção, ok? Ou seja, é um dano à sociedade, mas fundamentalmente é um dano a mim, ao meu patrimônio. E aí vem lá no artigo 935. Olha que coisa interessante. Havendo a condenação no crime, ele foi condenado criminalmente, existe a necessária ação civil já provada. Por quê? Porque ele já foi condenado. Ele realmente foi o causador do crime. Foi provado. Ele é um criminoso. Não importa que tipo de crime que a gente está falando, não precisa ser necessariamente crime contra a vida, não. Tá bom? Mas ele foi condenado, então ele foi o responsável criminal. Se ele, lá no crime, que é muito mais específico, já atribuiu a culpa, aqui no cível, a responsabilidade civil, ele já está provado, ele é culpado. Então eu só entro com uma ação civil para cobrar o valor, ok? Ou seja, a condenação no crime faz coisa julgada no cível. Eu não preciso entrar com um novo processo para provar que ele causou o dano. Já provou lá no criminal, ok? Ao contrário, não. Eu entro com uma ação civil de cobrança de indenização de uma pessoa que causou um dano no meu restaurante, ok? Eu ganhei, realmente ele causou dano, ficou provado. Isso significa que ele é um criminoso? Não. Isso só significa que ele causou dano, né? Ele quebrou a cadeira. Agora, eu não sei se ele cometeu um crime, o que ele estava fazendo lá em cima, não é verdade? Então, é diferente. E se ele tiver ação criminal e ele não for condenado, ele for absolvido?
horas. Ele foi absolvido lá no crime, mas eu posso tentar provar aqui no cível que ele era um criminoso. Vamos fazer um exemplo aqui, fica mais fácil. Eu falei aquele exemplo lá da cadeira, né? Que o nosso cliente foi lá e quebrou a cadeira. Quebrou o pé da cadeira, foi para o chão e acionou a gente judicialmente. Ah, bacana. Então aí, responsabilidade objetiva, a gente era responsável pela cadeira, papapá. Legal. Aí vamos imaginar que esse cara sentou lá na nossa cadeira, ok? Teve o dano. Mas por que que teve o dano? Porque ele assediou sexualmente uma pessoa. Ok? Ele foi lá e puxou essa cadeira, essa pessoa, para sentar no colo dele aqui. E aí quebrou a cadeira. Ele praticou um crime antes de tudo. Então, esta pessoa aqui, que sentou no colo, acionou esse cara lá na justiça criminal. E ele foi condenado. Se ele foi condenado, essa quebra de cadeira já está provada aqui no cível. Mas independente, viu, Paloma? Independente. Por quê? É isso que que eu estou tentando falar, né? Nessa situação horrível que eu coloquei aqui, né? Que ele puxou violentamente uma pessoa, não se espera que essa cadeira esteja ou não em bom estado. Ok? Por quê? Porque antes de provar a cadeira, ele cometeu o ilícito penal, ele cometeu um crime. Tá bom? Então, ele foi culpado do crime, portanto, eu, dono do restaurante, posso pegar essa ação, onde ele foi condenado pelo crime de importunação sexual, sei lá, e cobrar o dano a essa cadeira, independente do estado dela. Né? O estado dela, eventualmente, pode ser discutido lá no, código, no juizado especial, né, da cadeira estar ou não em boas condições. Mas reparem, se eu sou o dono do restaurante, significa que eu tenho que examinar as minhas cadeiras, culpa objetiva. Né? O que significa? Ah, você é dono do restaurante? Sou. Esse cliente sentou lá na cadeira do seu bar? Sentou. O senhor viu que ele caiu? Vi, eu prestei até, levei ele para o pronto-socorro, porque ele se machucou, ele quebrou a perna. E a cadeira estava em bom estado? O juiz não pergunta isso. Ele simplesmente fala assim: ah, teve o dano? Teve. Você é o dono do restaurante? É. Ele sentou na cadeira do seu restaurante? Foi. Culpa objetiva, você responde pelo dano, independente da condição da cadeira ser boa ou não, aguentar 200 quilos ou não. Você pode até, o que a gente fala de jus esperneandi, você pode espernear, mas que você vai ser condenado, você vai. Ok? É assim que vê, que o Código de Defesa do Consumidor vê esse tipo de dano. Tá bom? Esse é o grande cuidado que a gente tem que tomar nas nossas empresas. Imagina na nossa corretora, né, você puxa uma cadeira para o cliente sentar, né, ele vai lá e senta, e essa cadeira cai. Né? Aquelas cadeiras que tem as rodinhas, por exemplo, às vezes a pessoa senta na beirada da cadeira, a cadeira cai. Ela vai encostar e aquele encosto lá estava solto. Né? Se ela cair dentro da nossa corretora e quebrar o braço, você é responsável civil por essa cadeira. Você estava. Não interessa o estado da cadeira. O Código de Defesa do Consumidor falou assim: esse cliente estava na sua corretora? Sim. Ele foi sentar na cadeira? Sim. O juiz não pergunta se a cadeira estava em bom estado. Ele sentou na cadeira? Sentou. Caiu, caiu. Quebrou o braço? Quebrou. Eu socorri. Ah, que bom, o senhor socorreu. Mas ele teve um dano de 10 mil reais. Então, por favor, o senhor paga esses 10 mil reais. Está aí, sentença judicial. Mas a cadeira não interessa. Quando muito, você pode eventualmente fazer uma análise técnica dessa cadeira, verificar que ela não era uma cadeira de qualidade, provar isso em juízo e chamar o fabricante desta cadeira, para você discutir se essa cadeira era boa, se não era, enfim. Ou seja, você vai, em face dessa condenação, ajuizar o fabricante, né, se essa cadeira era boa ou não. Tá legal? É o caso que muitas vezes a gente escuta do carro que deu defeito. Né? Ah, teve a colisão porque o carro ficou defeituoso. Bom, teve a colisão, não importa, você vai pagar o dano. E aí você vai tentar provar se o carro teve um defeito ou não. Se teve defeito, você vai acionar a montadora que devia ter feito o recall, ou fez o recall e você não foi, enfim. Né? Ou seja, então transfere a culpa para outro. Então, resumindo, e esse quadro resumo me assustou um pouquinho pela importância que deram, fizeram até um quadrinho. Então, prestem bastante atenção disso para efeito de prova, tá? Então,
A responsabilidade civil versus a responsabilidade penal. Servir um cafezinho na corretora e o cliente passar mal, e para piorar ele perde um compromisso. Olha que dureza, hein, Eliseu? É, eu acho que vai ser difícil ele alegar que foi em função do café, você entendeu? Porque o café foi uma água fervida, né? E para piorar, perdeu um compromisso. Aí ele pode alegar, mas aí eu entendo, o Eliseu, que aí entra o aspecto da culpa, tá? Ele não vai ter a culpa objetiva, não. Diferente dele cair da cadeira, né? Cair da cadeira é ato fato, né? Ou seja, teve lá o ato e ele caiu. Agora, quando ele tomou café, eu não consigo entender. Só se ele queimou a boca, aí pode ser, né? Tem uma maldita de uma xicrinha, né? Que a gente vê bastante no interior, é até moda, vende nas lojas, aí, né? Aquela xicrinha maldita de ferro, né? Coloca o café ali, você vai tomar, você queima a boca, né? Aí, em função disso, ele passou mal, derrubou, caiu o café queimado, queimou aqui o peito, escorreu na camisa, sujou a camisa, aí ele perdeu o compromisso. Aí a coisa pode ficar complicada para você, viu? Tem que tomar cuidado. Eu, eu proíbo aquela xícara, é terrível. E restaurante, pessoal, eu não sei, mas já deve ter tido ação. Às vezes o restaurante deixa as xícaras para esterilizar em cima daquelas máquinas de café. Então a xícara chega derretendo, né, de tão quente que ela está. Aí coloca o café, se encosta e queima a boca, né? Então, cuidado, cuidado. Então, então, muito cuidado, é lógico que ninguém faz a coisa intencional. Minha avó caiu nessa, pois o piso estava molhado. Ferrou, Maiara. Baita indenização zaça. Responsabilidade direta, direta, direta. Né, o piso molhado. Tanto que muitas vezes eles colocam aquela placa, né? Cuidado, piso molhado, aquelas placas amarelas que montam assim. Aquilo resolve o problema? Não. Aquilo é só um aviso, é só para minimizar um pouco. Por quê? Porque vão, a sua avó ajuizando uma ação, eles vão mostrar a foto, falar assim, olha, tinha lá a placa. E daí? A placa não eximiu a culpa. Você só falou, olha, cuidado se você pisar aqui. Mas entrou e caiu. Né? E se não tinha placa, então, né, Maiara? Aí que ferrou de vez. Aí a indenização é integral. Né? Tinha que estar seco e ponto. Exatamente isso. Deve ter ganho, viu, Rogério? É perigosíssimo, é perigosíssimo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela faz transporte, né, de tudo aquilo que vocês imaginarem, né? Ahm, Se de repente o cliente for ajudar a carregar o veículo, né, e o cliente vier se machucar, de quem é aquele veículo que o cliente foi ajudar a carregar? É da empresa. Então, a empresa vai responder objetivamente, ok? Então, muita atenção em quem trabalha com isso, tá? De repente, viu? Ontem, no restaurante, uma criança encostou o braço no balcão quente. Olha só, vendeu seguro. Exatamente, ele pegou no pulo. Perfeito. Maia, não lembro o valor, mas ficou meses na cama, pois fraturou o fêmur. Meu Deus, Maia, olha que perigo, que coisa de louco. É isso aí. Então, sempre muita atenção na atividade, viu, pessoal? Muita, muita atenção. Né? Muito bem. Então, a responsabilidade civil, ela emerge do prejuízo, ou seja, ela surge por um prejuízo causado. Já a responsabilidade penal surge da violação de uma norma, ou seja, do crime, da preservação da pessoa, das pessoas, coisas assim. Então, a responsabilidade civil tem que reintegrar o patrimônio, o dano, enquanto que a penal tem que restituir a ordem social. Tá? A pessoa tem que ser presa para nunca mais cometer isso. A responsabilidade civil tem a ação da vítima, a ação judicial da vítima, ok? Enquanto que a responsabilidade penal é uma ação da sociedade, é o Ministério Público que entra com a ação, né? Ação civil pública incondicionada, se for contra a pessoa, tá? E a responsabilidade civil tende à reparação civil. Falou em reparação civil, falou em dinheiro, enquanto que a responsabilidade penal tende à punição, tá bom? Ou seja, então aqui é um crime, ok? E aqui é uma indenização, é um dano com uma indenização, tá bom?
Cuidado com esse quadrinho na prova, tá, pessoal? Olhem com carinho nele. Eu acho que é mais ou menos fácil, né, a gente lembrar aqui, toda vez que você falar em crime, em responsabilidade penal, a gente está falando de ordem social, tá? Que nem o exemplo bobo lá que eu usei, eu não gosto de usar isso, mas a importunação sexual é crime de ordem social, é contra a sociedade não pode ter esse tipo de situação. Então, o Ministério Público que entra com ação e tende o quê? A uma sanção, ó, vai prestar serviço à comunidade, vai pensar lá na cadeia, vai. Tá bom? Então, falou tudo que você falar em pena, em crime, né, é uma coisa contra a sociedade, é um bem maior do que a própria pessoa. Tá bom? Muito bem, seguindo aqui. Então, elementos aí super importantes e essenciais à responsabilidade civil, né? Ou seja, como que a gente vai indenizar? Tem que ter 4 fatores, como a gente já vem falando desde o começo da aula: a ação ou omissão, a culpa ou dolo, o nexo de causalidade e a ocorrência do dano. Legal, então toda vez que a gente for analisar se tem ou não tem culpa, a gente vai ter que verificar. Teve uma ação da pessoa? A pessoa te empurrou? A pessoa fez com que aquilo acontecesse? Ou ela foi omissa? Ela simplesmente estava vendo o que ia acontecer e ela não fez nada, ela deixou acontecer. Primeira coisa. Segunda coisa, teve culpa, ou seja, ela não viu o que estava acontecendo. Ou teve o dolo, teve a intenção. Ah, eu não vou puxar essa pessoa não, porque eu não gosto dela, deixa ela se ferrar. Ou seja, teve a intenção de causar o dano. Então é complicado. O nexo de causalidade, ou seja, tem a relação causa e efeito. Né? Ou seja, o que é o nexo de causalidade? Exatamente isso. Em função de tal coisa, aconteceu tal coisa. E teve o dano. Então, até coloquei aqui, né, o quadrinho, né, que, havendo o dano e o nexo causal, é a responsabilidade objetiva, a teoria do risco. Pessoal, se desculpa, eu estou sendo tão repetitivo aqui. Tá? Mas é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça para conversar com o nosso cliente. Se nós estamos falando de uma atividade comercial, seja ela se for, ou industrial, Código de Defesa do Consumidor. Interessa que teve o dano e que teve o lhame, que teve a causa, o porquê que isso aconteceu. Responsabilidade objetiva, teoria do risco. Tá bom? E nos outros casos, né, como quem comentou aqui que teve o problema de família, a Paloma, né, Paloma? Você que falou, né, Isso, né, a responsabilidade civil familiar por causa dos cachorros. No caso do cachorro, não entra o Código de Defesa do Consumidor, é ação civil. Por quê? Teve uma ação ou uma omissão, uma culpa do cliente. Vamos analisar isso que a Paloma falou. Né, o cachorrinho dela, eu vou imaginar que é um cachorrinho, tá? Fica preso, está sob a vigilância, olha só, sob a vigilância dos donos. Nós somos responsáveis pelos nossos bichinhos, tá? Os cachorros brigaram e o funcionário de uma empresa estava prestando serviço e foi mordido. Olha só, olha que coisa terrível. Então veja, como que o juiz enxerga isso daqui? Qual foi a ação daquele que tem a responsabilidade de zelar por esses bichinhos?